Em 1939, o regime nazista havia destruído quase tudo. Propriedades foram confiscadas, famílias foram separadas e negócios foram demolidos do dia para a noite. Um povo inteiro foi reduzido literalmente em cinzas. 80 anos depois, esse mesmo povo representa 0,2% da população mundial e mais de 20% de todos os prêmios Nobel da história. Se destaca nas telas dos cinemas e por trás delas também, na tecnologia, e Israel é até conhecida como a Startup Nation. Mas como isso aconteceu? A resposta mais comum de ouvirmos seria sorte, e a segunda, conspiração. Mas nenhuma das duas resiste a uma análise séria. A resposta real está em algo muito mais incômodo. Princípios, comportamentos transmitidos de pai para filho há milênios. Não são segredos místicos, não são rituais, são condutas e qualquer pessoa, eu ou você, podemos adotar a partir de hoje qualquer uma delas. Hoje eu vou te entregar os 7 pilares que estão na base dessa prosperidade. Mas eu já aviso, alguns vão doer, porque eles vão apontar exatamente onde você está sabotando o seu próprio crescimento. Fica até o final porque o 7º pilar é o mais subestimado e provavelmente o que mais vai mudar a sua vida. O primeiro pilar é a perícia, que é a morte da mediocridade. Existe uma frase que tem milênios de idade e que nenhuma escola ensina. Você já viu um homem habilidoso no que faz? Ele servirá a reis. Não é ele vai ter um bom emprego, não é ele vai se virar. A frase diz, ele vai servir a reis. E isso é o primeiro pilar, perícia, obsessão por ser o melhor naquilo que faz. E aqui está o primeiro problema. A maioria das pessoas está num nível que a gente pode chamar de suficiente. Suficiente para não ser demitido, suficiente para não perder o cliente, suficiente para sobreviver o mês, mas suficiente não chega a lugar nenhum próximo ao extraordinário. A prosperidade tem um filtro, ela passa por quem é excelente. O médico mediano não é o que os pacientes indicam, o contador mediano não é o que o empresário confia, o vendedor mediano não é aquele que bate meta mesmo em tempos de crise. E o pior, muita gente sabe que está no nível mediano e prefere se convencer de que o mercado é injusto a admitir que precisa estudar mais, ler mais, mudar um pouco mais. A pergunta que devemos fazer não é: você está trabalhando bastante? A pergunta é: você está estudando mais do que os seus concorrentes hoje, essa semana, esse mês e esse ano? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Os pilares 2 e 3 estão muito relacionados: o empreendedorismo e o atalho que ninguém conta. A segunda verdade é incômoda e está coladinha com a primeira. Você foi treinado para ser medíocre. Não é uma crítica, é um diagnóstico. O sistema educacional inteiro foi desenhado para você produzir mão de obra eficiente. Você aprendeu apenas a cumprir tarefas, a entregar tudo no prazo, a respeitar e obedecer hierarquias. Mas ninguém te ensinou a enxergar um problema e criar uma solução que gera propósito e inovação. Isso é empreendedorismo, na sua forma mais pura, e é o segundo pilar. Mas aqui entra uma armadilha clássica. Muita gente acha que empreender é ter uma ideia genial, sozinho, do zero. E aí passa anos tentando reinventar a roda enquanto quebra. Por isso, existe o terceiro pilar, que é a mentoria. Na cultura judaica, o conselho não é opcional, é sagrado. Existe um ditado que diz: o orgulhoso não aprende. E o orgulhoso não aprende porque acha que o preço de pedir ajuda é mais alto do que o preço de errar sozinho. E não é. Aprender com os erros dos outros é gratuito. Aprender com os seus próprios erros custa tempo, dinheiro e energia que você nem tem mais sobrando. Compre aquele livro, faça aquele curso, pague o café, manda mensagem para quem você admira. O pior que você pode receber é um não. O mentor não te dá o caminho, ele te mostra os buracos que quase quebraram ele. E isso vale mais do que qualquer outra estratégia. Saber receber feedbacks é o quarto pilar. Esse aqui é um dos que mais separa quem cresce e quem fica parado. Aceitar repreensão. Parece simples, mas não é. Quando um cliente reclama do seu serviço, qual é a sua reação imediata? Quando um chefe aponta um erro, o que você sente primeiro? A maioria das pessoas sente uma combinação de raiva e uma necessidade absurda de se justificar. E isso é humano. O problema é quando essa reação vira um padrão, vira um ataque a ser rebatido. Existe uma diferença enorme entre quem você é
e o que você faz. A crítica não está no segundo, ela é a informação. Na lógica da prosperidade, a correção é tratada como presente. A pessoa que aponta onde você está errando está te entregando de mão beijada um mapa para o próximo nível. A questão é, você tem humildade o suficiente para receber esse mapa ou ego demais para abrir um envelope? Seja humilde o suficiente para ouvir o que você não quer ouvir. É esse o preço dos resultados que você ainda não conquistou. E aqui, no quinto pilar, temos um ativo que a inflação não corrói, que o governo não tributa, que o ladrão não rouba e que, se for perdido, é impossível de recuperar. O seu nome. Estamos falando de reputação. No mundo dos negócios, e não só nos negócios, na vida também, a sua reputação entra na sala antes de você. Ela decide se as portas se abrem ou se fecham antes mesmo de você abrir a boca. E o detalhe é que reputação não se constrói em grandes gestos, ela se constrói ou se destrói nos detalhes. Se você prometeu, cumpra. Se você está devendo, pague. Se você vai atrasar, avise antes. Parece óbvio, mas veja ao redor. Quantas pessoas você conhece que fizeram uma simples promessa e apenas sumiram? Quantos negócios foram fechados por alguém que nunca entregou o combinado? A desonestidade pode gerar um lucro rápido, mas ela tem uma conta, e quando essa conta chega, ela cobra juros altíssimos. Faça esse exercício agora. Se alguém pesquisasse o seu nome com fornecedores, clientes, ex-sócios, amigos, o que essa pessoa encontraria? O sexto pilar é a disciplina que ninguém glamoriza. Esse pilar é zero glamour mesmo, é puro trabalho. Ninguém faz vídeo viral sobre ele, mas é a base de tudo. E eu não estou falando de qualquer disciplina, eu estou falando de disciplina financeira mesmo. Guardar mais do que gasta. Existe uma máxima antiga que diz que o insensato devora tudo que tem. E se você olhar para a maioria das pessoas, vai ver esse padrão se repetindo indefinidamente. Se você ganhou mais, gastou mais. Se recebeu um extra, quitou uma dívida nova. Prosperidade não é só sobre o quanto você ganha, é muito mais sobre o quanto você mantém. Sem ter uma reserva, você vira um escravo. Um escravo do trabalho, porque não pode se dar ao luxo de sair se for necessário. Escravo do banco, porque qualquer emergência vira uma grande dívida. Escravo das circunstâncias, porque não tem nem margem para arriscar. Com reserva, você tem o bem mais raro do mundo financeiro: tempo para pensar e escolher que caminho trilhar. Não precisa começar com muito, mas comece, e comece hoje. 10% do que entra todo mês, sem exceção, guarde. Isso não é austeridade, é liberdade diferida. E disciplina é liberdade. E o último pilar pode parecer o mais contraintuitivo, especialmente numa cultura onde elogiar o sucesso do outro ainda é muito difícil. União. O povo judeu prospera porque se conecta. Estamos falando de comunidades que dão as mãos em tempos de dor, famílias que abrem portas para as próprias gerações crescerem, redes que trocam oportunidades antes de abrir para o mercado. Enquanto a inveja reinar, a escassez vai reinar junto. Existe um provérbio na cultura judaica que a gente pratica na essência: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Só que o acompanhado não significa também com qualquer pessoa. Significa construir uma rede com intenção, conectar com quem cresce, contribuir antes de pedir. Ser a pessoa que abre portas, porque aí, quando você precisar que uma porta se abra, haverá alguém do outro lado. Então vamos recapitular rapidinho os 7 pilares? Perícia, empreendedorismo, mentoria, humildade para ser corrigido, reputação, disciplina e construir redes reais. Nenhum deles é místico, nenhum deles existe sorte. Todos exigem decisão. E agora vem a pergunta que realmente importa. Não é qual desses você mais achou interessante, é qual desses você está ignorando e qual é o seu ponto cego hoje. Identificou? Então começa por esse e vai indo um de cada vez, porque uma mudança consistente vale infinitamente mais do que 7 mudanças que duram apenas uma semana. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e não perca o nosso curso de lançamento da Rai Academy, o Código da Prosperidade Judaica, com Rabino Eliyahu Haskell, que lançaremos essa semana. Os links estarão na descrição e nos vemos lá.